Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe com esse sorriso que ilumina os nossos corações para mais um estudo desta noite. Jorge nós trouxemos em abril e continuamos falando da espiritualidade, porque a espiritualidade é o que nos move, né? A buscar conhecimento e a nos renovar, fazer a nossa reforma íntima. Trouxemos Jesus. E sabemos que Jesus, o Jorge trouxe, nós falamos um pouco da Páscoa. Jorge trouxe a semana passada, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E depois dessa linda passagem, nós temos aí no Evangelho que Jesus trouxe para nós a segunda revelação, que é a revelação do amor. Então, falar de Jesus e desse amor fraternal é muito importante, né? Quando ele pede lá para Deus nos perdoar, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Esse não saber o que fazer foi destacado numa frase dos irmãos Abel e Caim, a gente sabe que é uma história simbólica, onde Deus pergunta onde está o irmão, e ele diz: Não sou o guardador do meu irmão. Então a gente vai falar um pouco deste amor fraternal durante o mês de abril, já que nós tocamos no Cristo, já que nós trouxemos a Páscoa, né? Porque pensamos muito em guardar a Páscoa 40 dias, né? Antes dela, né? Que muitos levam como a quaresma, né? Nós não temos isso no Espiritismo, mas muito se pensa na quaresma e não fazer o mal, e não fazer isso, e não comer aquilo, e passando disso a gente esquece que o maior exemplo que Jesus disse naquela cruz para Deus nos perdoar é que nós devemos ser guardadores dos nossos irmãos. Tanto que a gente tem aquela história que por 3 dias perguntaram a Jesus onde ele tinha ido, né? Nossa Mãe Santíssima, e ele foi atrás de quem? Ele foi atrás do nosso irmão, que tanto malham por não entender que ele já está ao lado de Jesus, Judas. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. Jesus sai daquela cruz em espírito e vai buscar um irmão que está desamparado. Vai ser guardador do seu irmão. Esse é o tema desta nossa noite. Então, temos uma frase de Paulo de Tarso que mostra muito essa história que eu falei do Judas agora, né? Permaneça o amor fraternal. Mesmo Simão Pedro tendo negado, mesmo Judas, como disseram aí, ter traído, importante, Jesus nos mostra ali que aqueles 3 dias, né, que os anjos chegaram perto, ele foi atrás do irmão, né, Judas, para abraçá-lo, para aconchegá-lo, e nunca desistiu dele, né? Nós já vimos essa história. Então, sempre, gente, sempre, nossos corações deve permanecer o amor pelos nossos irmãos. Jorge nos trouxe esse tema, eu ouvi, muito bom. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele explicou muito bem por que que Jesus dizia para que o Pai tivesse um perdão a nós, porque cada um está no nosso nível evolutivo, e plantando iremos colher, não é verdade? Quando Jesus traz esses temas, a gente vê Paulo de Tarso aí dizendo permaneça o amor fraternal, a gente entende, nós espíritas já trabalhamos muito com a paternidade divina. Não somos irmãos só dentro do lar, somos todos irmãos. E é sobre esse amor que a gente começa não, né? Que a semana passada foi dia primeiro, que a gente dá continuidade ao tema que nós estamos estudando, espiritualidade. Eu só fortaleço o meu eu só busco a minha reforma, eu só me melhoro quando eu entendo que Deus é Pai de todos. Então, eu não sou irmão só do meu irmão de sangue. Nós aqui, congregando esse estudo, somos todos irmãos. Então, quando ele fala permaneça o amor fraternal, eu contei essa semana para os meninos que eu vi essa historinha no WhatsApp. O WhatsApp não é tão ruim, né, gente? A gente colhe o que planta, né? Então, a história de uma moça que está lá desesperada para trocar um pneu, um rapaz aparece, ela até com medo que seja assalto, troca o pneu e na hora que ela vai gratificá-la, ele diz que, por favor, faça isso com a próxima pessoa que a senhora encontrar. A próxima pessoa que cruzar o seu caminho, com o próximo irmão que estiver precisando de uma ajuda. A chuva estava muito forte, ela entra numa cafeteria,
uma moça, a garçonete a sé, que ela percebe que aquela moça é muito simples, né? E talvez precise de uma ajuda, e ela oferece o dinheiro que ela daria para o moço. Lá na história diz que são 5 notas de R$ 100. Chegando em casa, ela passa um pouco do relato da vida dela, grávida, marido desempregado, nenê para nascer, sem dinheiro para os primeiros, para a chegada do primeiro bebê, as primeiras peças de roupa, né? Os cuidados gerais com o bebê. E ela deita na cama e fala para ele, querido, né? Durma em paz, né? Então, assim, ela já recebeu aquele dinheiro que daria ali para o início, que eles estavam tão preocupados, já que o marido não estava. E aí, na história, ele diz que o marido era o moço que trocou o pneu. Então, permaneça o amor fraternal. Esse moço já deu a ideia de que, não, senhora, mesmo precisando, né? Não precisa me pagar. Talvez tenha uma outra pessoa que precise mais do que eu, ajude. E a ajuda volta para ele. Então, a gente colhe o que planta. Isso é um princípio da doutrina espírita, né? A lei de causa e efeito, né? A lei do retorno. E nessa historinha a gente pensa no bem. Mas o final da historinha no WhatsApp é mais interessante, porque ele diz assim, o autor da história: pense nisso. Se você quiser me pagar por esta mensagem, transmita aos seus amigos. Não deixe o círculo do amor morrer em você. O povo brasileiro está precisando encher o coração de amor. É verdade. A gente vê muito ódio, né, nas redes sociais. Histórias bonitas assim, quando aparecem, elas devem ser divulgadas. Mesmo o moço do pneu precisando, pois ele é o marido ali que a mulher encontra, em momento nenhum ele quis cobrar da senhora. Ele disse que existe um irmão que estava precisando mais do que ele. Então, o criador desse mensagem do WhatsApp diz: a vida é assim, um espelho. Tudo que você transmite volta para você. Então, imagina se diante desse espelho eu irradie amor todos os dias ao próximo. Eu vou ser uma pessoa feliz, cheia de amor. Então, quando Paulo de Tarso diz permaneça o amor fraternal, ele lembra lá dessa mensagem que o Jorge nos trouxe, quando Jesus diz para que Deus nos perdoe, porque muitas vezes não sabemos o que fazemos. Então, buscar o conhecimento é tudo, né? Então, permaneça o amor fraternal. Parece uma orientação tão simples, né? A gente viu numa historinha tão simples o amor ali sendo propagado, né? Uma pessoa que precisava de ajuda foi ajudada e disse: olha, ajude o próximo, assim como eu te ajudei, né? Faça o bem. Parece uma coisa simples. É simples e é o resumo do programa de Jesus em nossas vidas. A nossa evolução, o desenvolvimento da nossa espiritualidade está condensada nesta frase: fraternidade, empatia, se colocar no lugar do outro. Paulo nos apresenta a nossa trajetória do ser espiritual nessa frase. O ser espiritual, que está buscando seu desenvolvimento, ele tem que estar ali, certo de que é o amor fraternal que vai permanecer sempre e melhorar as nossas vidas, né? Esse ser espiritual, a culminância de toda a vida dele é o amor presente nessas lições. Quer lição de amor maior do que essa? Pai, perdoa. Eles não estão sabendo o que fazem, né? Eles estão numa fase, numa faixa, num ponto de desenvolvimento. E nós sabemos que quem não sabia o que estava fazendo ali, aprendeu, pelo amor ou pela dor lá na frente, a fazer direito. Então, olha, ora nós somos irmãos de sangue, ora nós somos pais nessa família, ora nós vamos vir como os filhos nessa família. Esses são os títulos que sempre são transformados a cada encarnação, sempre visando, nos ensinando o quê? A sermos irmãos. Se a gente pega todas essas histórias que a gente conta, todos esses relatos dos livros aí de André Luiz junto com o Chico, a gente vai ver, né, como o Jorge já trouxe a história lá do Sigismundo, uma hora pai, uma hora filho, uma hora irmão, uma hora roubando ali a própria esposa. Então, são títulos sempre transformados, sempre visando nos ensinar o amor pelo outro, o amor fraternal. Foi essa lição que Jesus veio deixar para nós. Então, no livro dos Espíritos, lá nas leis morais, a gente tem a lei de sociedade. Nós já trabalhamos bastante essa lei, né? Kardec vai lá, então,
conversar com os espíritos, né? E ele pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento dele, pessoal? Ou também há nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Olha o que os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato com outros homens, porque no isolamento ele se embrutece e se eschola, ele se embrutece, ele se enfraquece. Então, Emmanuel diz, né? Ninguém progride sem renovar-se, ninguém progride sem ninguém. Eu só vou progredir com alguém, eu só vou progredir nestas relações. Precisamos da interação com o outro para criarmos essas possibilidades de aprendizado para nós e para o outro, né? Então, nossa vida é um grande quebra-cabeças. E nós não temos todas as peças sozinhos. Precisamos do outro neste aprendizado. Teremos algumas peças, mas as outras dependem do próximo. Então, ele diz: no isolamento, ele se embrutece e se estiola. Quer dizer, no isolamento sozinho, ele fica rude e ele se enfraquece. Ele não tem isso que Jesus nos pontuou, né? O crescimento só acontece através do amor. Então, sozinho, ele perde a oportunidade de se completar, de progredir, de evoluir, como na montagem de um quebra-cabeça. Sozinho vai faltar sempre alguma peça. A peça quem me dá é o outro, por isso deve permanecer sempre o amor fraterno. As questões 774 e 775 traz a função da nossa família aí nesse quebra-cabeça, né? Nessa relação com o outro, lá no tema Laços de Família. Então, na pergunta 774, vai lá, né, aquela comparaçãozinha, né? Se há nas pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, os animais só precisam até achar o rumo, né? Deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. É uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? Já que não dá para, quando a gente cresce um pouquinho, fazer como os animais e cada um para o seu lado, né? Aí ele fala assim, a espiritualidade: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com os animais, né? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados do que os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, estar junto com o outro, estar em sociedade, é uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Quis Deus que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a gente nasce ali dentro do cadinho santo, da mesma casa, não é? Então, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ah, esquecer a família, não precisa da família para nada mesmo? A resposta dos espíritos: uma recrudescência, quer dizer, o mais alto grau do egoísmo, tá? Porque ora eu vou ser pai, ora eu vou ser filho, ora irmãos, tudo objetivando o maior valor da criação, tudo maior, para vivermos e sentirmos o amor fraternal. A gente tem no lar uma microsociedade que já nos impulsiona ao progresso. A gente ama tanto aquele filho, ama tanto aquela mãe, ama tanto aquele pai, mas isso é o início desse trabalho para o amor fraternal. Ele começa no lar, é o cadinho santo, né? Que nos ensina o que é o amor. Mas nós espíritas já sabemos que o amor, os laços de parente não são tão fortes como os laços espirituais. Começa dentro de casa um amor que é para ser ampliado para a fraternidade. Somos todos irmãos, né? Então, através da pluralidade da existência, que é um outro princípio, né? Da doutrina, temos muitas vidas. Esse funcionamento vai acontecendo em várias vidas.
círculo de convivência com vários títulos e posições, né? Ora eu sou pai, ora eu sou filho, como eu falei lá atrás, certo? Vemo-nos, está lá no livro, e sentimos-nos como irmão. Permaneça o amor fraternal. Então ele fala assim: paixões vêm e vão, títulos vêm e vão, apenas fica o amor entre irmãos. Amor de espírito para espírito, que a gente fala que são os laços espirituais, que perde essa veiculação dos laços materiais. Mas aí você fala assim, e eu lembrei também, mas André Luiz, quando faleceu e foi para o nosso lar, ele encontrou a mãe. Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, porque o nosso lar ainda é uma esfera muito próxima da Terra, né? A gente sai daqui e precisaria de um estágio parecido ali, né? Com a nossa família, com o ente querido, para a gente entender tudo o que está acontecendo. Mas esferas mais sublimadas, que é lá os mundos, né? A gente já viu a evolução lá em cima, no mundo dos espíritos celestes, não existe mais título. Somos todos irmãos, nos amamos uns aos outros. A gente nasce ali naquela família egoísta, naquele bocadinho, para ter essa visão de crescimento espiritual. E aí eu lembrei que o livro Lázaro Redivivo, do Chico também, o irmão X, no capítulo 5, ele fala de doce nome. Olha que interessante, ele diz assim: não obstante a defecção de Caim, quer dizer, não obstante ao compromisso de ser irmão, a deserção de ser irmão, porque Caim mata Abel, né? E também o abandono de José, filho de Jacó. Lembra de José, que os irmãos venderam ele, né? E disseram para o pai que ele havia morrido. Logo em seguida, ele se torna um faraó e acolhe os irmãos. E para ele permaneceu o amor fraternal, porque depois de judiar um pouco dos irmãos, ele acolhe os irmãos, né? Então ele diz assim, o irmão X: não obstante o abandono de Caim, que esqueceu essa irmandade, matou o irmão, e nem o abandono de José, filho de Jacó, que nos mostra que os irmãos o abandonou, mas que ele fez permanecer o amor. O nome de irmão é talvez um dos títulos mais doces que existem no mundo. A gente tem que valorizar aquele irmão difícil. A gente tem que procurar entender. É o título mais doce que existe dentro dos nossos estudos. Então, o livro diz assim: são dois títulos para a gente lutar. Primeiro, o irmão, e depois aquele amigo. Porque a gente sabe dos laços espirituais, né? Não os títulos do mundo. Eu luto pelos excessos de diploma, né? Pelos títulos do mundo. Então, ele fala assim no livro: o verdadeiro amor fraternal não pede compensações, não experimenta ciúme, não é exclusivista, reclama somente a felicidade do objeto amado com o qual se contenta. Olha que bonita essa frase do livro. E aí eu lembrei, para falar de permanecer o amor, dessas duas histórias, né? De Abel e de José. A história de Abel todo mundo conhece, é uma história simbólica, a gente sabe que está lá no livro de Gênesis, é uma simbologia de Adão e Eva, mas são protótipos para a gente estudar, né? Então, um irmão mata o outro por ciúme. E na história, né, de José, os irmãos, aquele monte de irmãos que ele tinha, com inveja, porque ele era preferido pelo pai, resolve vendê-lo, né? E dizem ao pai que ele faleceu. Então, é uma história muito bonita. E eu peguei no livro Pão Nosso, para a gente nunca fugir do Evangelho e das leituras edificantes de André Luiz e Emmanuel, o texto Amor Fraternal, que vai dizer assim: a fraternidade pura é a mais sublime dos sistemas de relação entre as almas. Mesmo a gente dizendo que existem laços familiares e laços que vão além os espirituais, a fraternidade, a nossa dedicação por esse irmão é a mais sublime do sistema das relações entre as almas. Então, quando a gente fala em espiritualidade e desenvolvimento, em melhorar, em melhoria pessoal, eu tenho que ter claro que o meu irmão merece todo o meu respeito e a minha consideração. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Foi isso que o Jorge nos trouxe semana passada. Então, lá no livro Gênesis, está lá a história de Eva e Adão, mas está lá no capítulo 4 um pedacinho que eu trouxe para falar dessa fraternidade que eu achei muito bonito.
Então, começa dizendo que Adão e Eva concedeu a luz a Caim, né? E deu à luz depois a seu irmão Abel. Então, Abel foi pastor de ovelhas e Caim era lavrador de terra, tá? São figuras, é como falou, são histórias simbólicas que trazem as figuras ali, né, de Adão, mais no tratamento materialista, Eva mais sentimental. São esses símbolos que eles querem nos trazer. No caso de Abel e Caim aí, modelos para a construção dos personagens. Abel, ele foi escolhido por Deus, porque as suas ovelhas eram as melhores e tudo mais. Isso causou muita inveja em Caim. E mesmo assim ele foi alertado, porque era a época dos deuses, né? De levar oferenda aos deuses. Os dois foram todos felizes, aquelas ovelhas lindas. E o lavrador, eu lembro na história que ele levou grandes legumes. E Deus recusou a oferta dele em função dos outros, né? É uma simbologia, como eu falei. Então, ele ficou com muita inveja do irmão e um belo dia ele vai e tira a vida do irmão, né? Faz lá. E no versículo 9 desse capítulo aqui do livro Gênesis, tá lá, Caim, onde está o teu irmão Abel? Isso nós espíritas já sabemos interpretar bem essas histórias. Não era Deus falando com ele, né? Era a consciência dele pesando. Era a voz da consciência que passava a indagar sobre os seus feitos. Quando a gente faz algo errado, a luzinha apita, porque nós temos o DNA divino, né? As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E ele, lá no auge do nervosismo, responde: Não sei, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Então, veja a postura de egoísmo e a indiferença dele com relação ao irmão Abel, né? Este Caim. Meu irmão, para ele, para Caim, não faz parte dos meus projetos de felicidade. E aí eu peguei essa frase porque aqui está uma reflexão muito importante para a gente, né? Esta é uma reflexão para nós. Eu sou o guardador do meu irmão? Quando Jorge disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, era Jesus pedindo para o Pai ter indulgência para conosco, porque nós estamos num período de. Estamos numa evolução muito atrasados na nossa evolução espiritual. O que Caim fez aí com Abel? Ele não guardou o irmão, né? Ele não guardou isso, pai, perdoa, ele não sabe o que faz, a lavoura dele é melhor do que a minha. Não, ele quis matar o irmão, ele quis trazer para fora algo que nós temos em nós ainda. Porque quem assiste a televisão vê que tem muita gente ainda que mata e tira a vida do próximo. Não estamos tão distante assim aí da história de Caim e Abel, né? E no livro Ação e Reação, só para a gente parar para refletir um pouquinho, né? Eu falei para vocês que eu gostei, que eu estou lendo, estudando essa coleção. Tem lá o ministro Sanzio dando uma aula para o André Luiz, onde ele fala do bem e o mal. Só para a gente refletir sobre a ação de Caim e refletir se a nossa ação hoje é mais Caim ou mais Abel. O ministro Sanzio, ele diz assim, ó, perguntam para ele a diferença de bem e mal. Ele fala, bem é a justiça, é a paz, é o progresso, é a felicidade, é estar com a consciência tranquila. Ele vai falando tudo que é do bem, para nós e para todos igualmente. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus quer o perdão para todos. O mal é tudo isso aí que a gente leu somente para nós, somente para você, somente para Caim. Então, Caim queria justiça, queria progresso, queria felicidade, mas só para ele, portanto, ele tira a vida do irmão. Então, hoje a gente tem que repensar um pouco se as nossas ações caem mais sobre Caim ou sobre o Abel. Se eu trabalho pelo bem, eu quero tudo para mim e para o outro, porque o mal é tudo isso só para mim. Muito boa a aula do nosso irmão Sanzio. Eu cliquei em algum negócio e está escrevendo o que eu estou falando. Olha que interessante. Então, o irmão X diz lá nesse livro assim: enquanto o amor fraternal não vencer o mundo, não teremos felicidade, tá? Olha isso, né? Então, eu peguei essa frase porque eu achei muito interessante, né? Guardador do meu irmão. Eu sou guardador do meu irmão quando eu tenho clareza do que é fraternidade. Permaneça
o amor fraternal. Sabe por quê, gente? Nós ansiamos por tudo de bom, mas quantas vezes a nossa postura não elimina e destrói a vida do nosso irmão? E vou pegar mais leve, né? Porque Caim e Abel, a história é bastante pesada. Ou mesmo a história de José, né? Ser vendido. José deu sorte, caiu nas graças do rei e virou um grande, né, protegido do rei, um filho, né, praticamente. Ele deu sorte, mas ele poderia ter perdido a vida por ali também. Mas nós, quantas vezes no nosso dia a dia nós temos uma postura de indiferença, nós temos uma palavra felina que fere ali o nosso irmão, fazemos uma crítica maldosa, criamos uma ferida no nosso irmão, como Caim. Não sou o guardador do meu irmão. Quando eu tenho uma palavra felina, quando eu faço uma crítica maldosa, eu não tenho cuidado de guardar o meu irmão, que é a maior lição de Jesus na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu sou o guardador dos meus irmãos. Foi o que Jesus nos mostrou ali. Então, só interessa nesse caso a minha felicidade. E assim seguimos. Tirei, gente, a escrita. Nem sabia que clicando aqui ele ia registrando a minha fala. E assim seguimos egoístas e sem essa felicidade que a gente tanto busca. Não somos felizes, porque na hora do sufoco, da hora da nossa cruz, a gente não pede ao Pai que perdoe aquele irmão que não sabe o que faz. Olha que inteligente essas lições de Jesus, né? Um tema nosso casa com outro e vai nos levando. Então, Jesus mostrou ali, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, que nós somos todos irmãos. Porque muitas vezes esse Caim invejoso e maldoso vive entre nós. Se não é que esse Caim maldoso está em nós, né? No Evangelho, para a gente nunca esquecer de fazer a ponte com o nosso querido Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 8, que fala de obediência e resignação, está dizendo lá: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Então, quando eu falo, eu estou aqui, eu quero fortalecer a minha espiritualidade, eu quero fazer minha reforma íntima e ser uma pessoa melhor, eu já sei que existe o cunho dessa virtude que eu busco, mas também existe o vício. Então, ele fala, a virtude desta geração é a atividade intelectual. E é verdade. A gente caminha muito para o lado intelectual, para o lado das ciências, para o lado das descobertas, né? Mas o vício da nossa geração é a indiferença moral. Eu não me vejo como guardador do meu irmão. Toda resistência orgulhosa terá, cedo ou tarde, que ser vencida. Bem-aventurados no instante os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. O Espírito Lázaro diz que a nossa geração está baseada na atividade intelectual, é uma virtude, mas que o nosso vício é a indiferença moral. Então, somos Caíns quando não guardamos o nosso irmão. Indiferença moral é o nosso vício. E aí, no capítulo do Evangelho 13, também o Espírito Miguel vem nos falar da piedade. Quando eu não tenho, Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazer. Isso era uma piedade, né? Porque permanece em Jesus o amor fraternal. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, quer dizer, o esquecimento de você, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos irmãos, dos desgraçados. É a virtude por excelência, a quem em toda a sua vida praticou o divino Messias, Pai, perdoa, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Ele diz: temei permanecerdes indiferentes quando puderdes ser úteis. Tenha medo de ser indiferente. Então, a felicidade, comprada às custas do outro, que era o que Caim queria, ela é ilusória. Paz, ele queria ser o maior, então ele despenca o irmão, porque ele seria o maior da criação dele, né? Que era de ovelhas e do irmão da agricultura. Então, paz, alegria e segurança para mim e para todos. E nós, aqui espíritas, já sabemos que não é só dos nossos familiares, é do lar,
para toda a sociedade. Então, onde está o seu irmão? O que tem feito por esse irmão? Como tem ajudado esse irmão? Que irmão? Os próximos de dentro de casa e os distantes. És ainda Caim? Ainda pensa só em você? Ou você já é o guardador do seu irmão? Então, essas frases que o Jorge está trazendo de Jesus, e trará outras duas tão lindas esse mês, é para percebermos se somos guardadores dos nossos irmãos. Mas, Marta, meu irmão é muito difícil, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Eu não sou Caim, eu não sou Caim, eu quero ter a virtude de ajudar, eu quero desprezar esse vício. Caim, indiferente a dizer não ser guardador do seu irmão. Ah, eu não sou guardador do meu irmão, quero ser melhor do que ele. Vamos lembrar que o projeto de felicidade e amor que Jesus nos trouxe é de cooperação. Lá na cruz, todos os anos aí, os 3 anos que ele ficou com os apóstolos, lá na cruz ele disse, né? Está consumado, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então a gente tem parte desse quebra-cabeça. Nós juntos sabemos nos organizar aí para estar montando um mundo melhor. Caim, gente, por dizer que ele não era guardador do irmão, ele é produto do egoísmo. E o livro está dizendo assim: toda vez que nos fazemos indiferentes ao outro, passando por cima de outrem, estamos procedendo como Caim. Ser guardador do meu irmão é apoiar, é estar ao lado, desenvolvendo virtudes, pois estaremos quanto mais dificuldades para entender o que é fraternidade. Mais tempo e de novo até aprender. Então, desenvolvendo virtudes, estar do lado desenvolvendo virtudes. Senão, nós vamos estar sempre com essa dificuldade de entender o que é fraternidade, né? Mais tempo juntos. Como? Nascendo de novo na mesma casa, nascendo de novo na mesma casa, nascendo de novo. Eu brinco, né? Que eu falo muito de um irmão que eu tenho, eu falo, eu faço tudo por ele, porque eu não quero nascer mãe dele. A gente sabe que não está na nossa vida por acaso. Se eu não sou o guardador do meu irmão, a misericórdia divina vai me mostrar meios para que eu aprenda isso. Então, eu vou sair da indiferença, nós vamos gerar o amor, seremos colocados juntos, muitas vezes na dor, para aprender o amor fraterno e puro, sempre buscando desatar os nós. Então, livrai-nos dos nós, Jesus, e dai-nos mais laços, laços de amor, né? E aí eu quero trabalhar com vocês, hoje, em vez de texto, a letra da música Abel e Caim, né? Que ela traz essa relação do que a gente está estudando. Então ele fala assim, a letra fala assim, Caim, onde está teu irmão Abel? Perante a voz do sem fim, translouca-se o homicida réu. Quer dizer, quando a gente faz um ato como o dele ali, desprezando alguém, eu sou tão insensível naquele momento que eu não me incomodo, mas tempos depois a consciência desperta. Essa consciência é a voz de Deus, nos alertando a necessidade de considerar o irmão. Não era Deus perguntando para ele, né? Cadê o Abel? Era a consciência dele pesando, né? Aí a música diz: mas o sangue de Caim será sangue em Abel, céu na terra, terra no céu. Tudo o que plantamos nós vamos colher no lar da terra. Então, se ele sujou as mãos dele com sangue, ele terá o Abel ali perto dele para essa reparação. Toda lágrima e sangue que derramamos, a terra, o planeta Terra registra e nós vamos ter que resgatar, seja pelo amor ou pela dor. Aí ele fala a música: o ranger de dentes se aquieta sobre um teto, serão parentes, parturiente, feto, feto. Olha que interessante, né? A consciência tão pesada ali do irmão e depois o compromisso iluminativo nascerão juntos. Reencarnação, gente, ela é para ajustes. Então, esse meu irmão que me odeia, que eu temo por ele, é uma bênção no lar, porque nós somos ora Caíns, ora Abéus. Então, pense naquele seu irmão difícil como um aprendizado, como um nó que você vai conseguir desatar quando você lembrar que Jesus disse: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Então, ele fala a música: pelos laços fraternos, Deus reconcilia, a serena,
os desafetos no altar da família. Pai, mãe, irmão, coração em pedaços, cativa a partilha e cria laços. Então, na família, reencontraremos sempre o nosso irmão Abel de outrora, ou o nosso irmão Caim de outrora. Serão nós desatados. É muito linda essa música. Aí ele fala: um vagido, que é lamento, né? Corusca, lampeja o luto. Então, um lamento, uma agonia, uma tristeza que tem ali no meio daquela situação a ser resolvida, né? E a treva se reluz. E a gente vai permanecendo o amor, pedindo a Deus, Pai, perdoe, ele não sabe o que faz. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Este amor que Jesus nos trouxe, do vosso ventre, ventre de Jesus, do vosso ventre, ventre de Jesus. Ou seja, ele está entre nós. Esse amor, faltou aqui, que Jesus nos apresentou. A misericórdia divina, Deus nos permite voltar pelo portal de um ventre. Nascemos. E nessas quatro paredes do lar, encontramos esse irmão para a bênção do perdão, que o Jorge falou lá. Era Jesus perdoando, né? Ele trouxe essa parte do perdão muito forte. Aqui é Deus nos dando a oportunidade. Então, pelos laços fraternos, Deus reconcilia. Por isso, permaneça sempre o amor. Se não permanecer o amor agora, você vai ter outras vidas para que ele permaneça, né? Reconcilia, serena, os desafetos lá no altar do lar, cria laços, desfaz os nós, e a gente tem um evangelho todinho falando, né, dos laços de família e da reencarnação. Permaneça o amor fraternal. As obras de André Luiz, eu lembrei, né, ilustram estas famílias e seus resgates em encontros e desencontros. Essas 13 maravilhosas obras aí de André Luiz nos trazem essas histórias que a gente conta aqui sempre. Mas eu escolhi uma que vocês já devem, que eu acho que eu já trabalhei, porque quando eu leio as histórias e gosto, eu anoto, e dessa vez eu não lembro. Está no livro Vozes de Além, P. Brandão Resgate. Vocês vão lembrar. Esse livro é reunião mediúnica lá do Lar Meimei, e esse P. Brandão vem para falar da última reencarnação. Lá em 1900, ele casa com uma moça, casou-se e rouba toda a fortuna dela, porque o pai faleceu. Esbanjou tudo na Europa, acaba ficando doente, tuberculoso, volta para o Brasil para procurar a moça, porque aquela consciência, né, aí do Caim acendeu, né? Ela virou prostituta e desencarnou com muitos débitos, muitas doenças no corpo. Então, aquele foi o Caim, né? Não guardou essa irmã, né, essa esposa. Ele encontra a luz e fica por 2 anos no tratamento aí no Lar Meimei, e eis que a consciência do Caim, né, tá sempre ali aflorada. A esposa enganada aí é o Abel, né, que não sabia de nada, ficou sem dinheiro nenhum, era totalmente mimada, não conseguiu se manter, acabou numa casa de prostituição e também vai resgatar os seus débitos. Então, consciência pesa, acontece o desencarne, eles vão para o umbral e aí tentam buscar a reparação. Mas ela no umbral está em condições piores do que ele, doente, desequilibrada pela sexualidade transviada. Ele, numa dessas palestras, escuta da equipe espiritual que ele vai precisar reparar o débito com ela, tá? Isso incomodava muito ele. E aí ele aceita a missão de virem como irmãos gêmeos, e ela, por todas essas dificuldades, estando no umbral doente, vai voltar como uma pessoa com deficiência. Eu coloquei a sigla correta aqui, PCD, tá? Então, ninguém avança sem saldar as suas dívidas. E aí eu peguei 3 parágrafos da história. Ele diz assim, para os irmãos do Lar Meimei: esperançoso perguntei por meu futuro, mas nossos instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde recomeçar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era o meu credor número 1. Busquei-a ansiosamente, contudo, mais infortunada que eu mesma, permanece ainda anestesiada na delinquência, imantada a cúmplices de ações reprováveis em furnas tenebrosas das regiões inferiores. As fotos aí mostram bem o que é isso, né? É do livro Nosso Lar. Ela, porém,
é o meu credor principal e, em razão disso, é o ponto básico da minha restauração. Já entendeu que precisa reparar. Então, ele fala: implorei o socorro da compaixão divina e, por intermédio daqueles heróis da beneficência que nos assistem, obtive permissão para nova romagem de luta junto daquela que espizinhei. Tomá-la-ei sobre minha responsabilidade e transportá-la-ei para os caminhos da experiência humana em meus braços, inconsciente, qual se encontra. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. A gente fala: nossa, por que que aquela mãe tem 2, 3 filhos, né, doentes? Por quê? Tá aí, ó. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Ser-lhe-ei guardião, tutor e amigo. Ele volta junto com a irmã, um novo lar, né? Que permaneça o amor, não é isso? Irmãos gêmeos. Em plena meninice sofrerá ela as inibições orgânicas. Ah lá. Pouco, porque todas aquelas doenças que ela obteve na prostituição ficaram no seu perispírito. Então o corpo volta, né? Para refazer tudo isso, né? Em plena meninice sofrerá as inibições que pouco a pouco interná-la-ão num leito de amargura em que possa retificar os desequilíbrios perispíriticos e assegurando-lhe a manutenção e o consolo. Quer dizer, ele vai estar ali, ó, ao ladinho dela em tudo. E aí a gente não sabe por que aqueles irmãos moram naquela casa tão pobre, aquele menino vende bala na rua para sustentar aquela família, e a gente fala: meu Deus, eles são tão bons, por que sofrem tanto? Resgate, informação para que permaneça o amor, entendimento de que eu sou guardador do meu irmão e não ladrão da sua fortuna. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós ambos. Renunciarei a qualquer vantagem nas lides materiais, nem aspirações mundanas realizadas, nem sonhos de felicidades atendidos. Quem era rico, hein, na Europa, gastando todo aquele dinheiro no aprendizado novo que me cabe desenvolver. Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado para descobrir no trabalho a essência. E devotado e contente, montarei guarda à companheira que caiu por minha culpa. Ser-me-á irmã torturada e querida por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança, na qual se refira a minha aventura pessoal. Então, veja, o amor cobre tudo. Eu sou guardador do meu irmão e o meu irmão vai permanecer. Aqui cabe uma interrogação muito importante, que a gente fala assim: o espírito nunca retrocede. Ah, ele era rico e ficou pobre. Vejam bem, ele não era rico, né? Ele utilizou de meios escusos para viver. O aprendizado moral dele aqui teve um crescimento 1000 nesta outra encarnação, não é verdade? Entretanto, ele continua: não lhe sou devedor de simples patrimônio moral, mas perante as leis divinas devo-lhe ainda dinheiro terrestre e moeda brasileira. Ele ainda faz uma citação que ele precisa devolver a ela tudo que ele tirou, né? Compete-me retribuir-lhe a importância que lhe pertencia, acrescida de juros de mora, que pagarei vintém por vintém até nos desvencilhamos do cárcere de nossos débitos, recuperando, enfim, a oportunidade de progredir que, formosa, nos sorria no alvorecer desse século. Minha palavra é, nesta noite, é um adeus e um agradecimento, constituindo igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele. Ou seja, permaneça o amor entre todos o que você conhece, se você não quiser vir aí no resgate, né? Então, concilia-te depressa com o seu adversário enquanto está com ele. Ele voltou para procurar, mas ela já havia falecido, ele doente, né? Essa é a lição de amor que Jesus nos apresenta. Este amor de irmãos, este amor de fazer o bem. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. Quando não guardamos, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Falou Caim. Você é guardador do seu irmão. Que o amor prevaleça, se você quiser uma vida feliz. Quem puder compreender, compreenda, porque o tempo funciona para todos nós dentro dos mesmos princípios. Os princípios da doutrina espírita estão aí. Eles são inalteráveis. E aí, voltando lá no Lázaro Redivivo, eu trouxe mais 2 frases. O amor fraternal, ele se expande e ele elimina toda e qualquer fonte da nossa aflição. Quando eu faço bem,
Os meus momentos de desafio, eles ficam menores. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas, do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Quando fazemos o bem para o outro, somos protegidos por toda uma espiritualidade. Na teia das reencarnações, os títulos efetivos, irmão, pai, mãe, modificam-se sempre. É o que o amor fraternal sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Não são os títulos, é o amor fraternal que nós devemos compreender para ter uma vida mais justa e sincera, não é verdade? Então, meus irmãos, Jesus sempre nos mostrando que a fraternidade está na união de todos em torno de um mundo melhor, que nós somos sim a pecinha fundamental deste quebra-cabeça e que o amor permanecendo a gente consegue montar este quebra-cabeça. Esta é a lição da noite, que assim seja, graças a Deus e uma ótima noite para todos nós. Gratidão, Jesus, por esse tema. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, que nos trouxe até a sua revelação, que foi o amor em nossas vidas. Gratidão, Jesus. Eu já entendo que eu sou o guardador do meu irmão. Então, gente, que assim seja, graças a Deus.